A paz, queridos irmãos, aqui é o pastor Valdir Magno, da Igreja Batista Filadélfia. Que Deus abençoe meus irmãos aí de Lagoa Santa, que Deus abençoe também meus irmãos de Jabuticatuba, que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. E a igreja aqui no Jardim Guanabara está orando e em favor de todos os irmãos. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 25. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Já vô-lo tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testifica de mim. Olha, hoje nós precisamos agora, como sempre precisamos, de estar identificando o que é evangelho, o que é boas novas, o que é obra de Deus, para fazermos o que é certo e o que é correto, e tirar o feno, a madeira e a palha, que são sementes de várias espécies que simplesmente brotaram e que aparentemente parece ser trigo. Mas quando nós vamos olhar as Escrituras Sagradas, o que o apóstolo Paulo, que é o único que eu reconheço como um apóstolo enviado de Jesus Cristo, para trazer para nós a sã doutrina. E precisamos, então, falar com Deus, orar a Deus, pedir a Deus, como Davi. Davi fala com Deus: se há algum caminho mau em mim, me guie pelo caminho eterno, pelo caminho verdadeiro. Então precisamos saber quais são as obras consolidadas em Cristo Jesus, que é elas que vão prevalecer. E aqui no capítulo 10, 25 de João, há um questionamento de Jesus sobre isso. Ele fala, as obras que eu faço vêm do Pai, e elas testificam de mim. Abre sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 9, versículo 36. Qual é a nomenclatura que está lá? Uma discípula chamada Dorcas, carregada de obras. E a Bíblia ali mostra que as obras na ação social que ela fazia tinha total respaldo bíblico. Então a obra de Deus não é construir templo, não é fazer grandes monumentos para Deus. Muitos acham que isto é obra. Mas as obras do Evangelho aqui, primeiro, trazer a boas novas. Eu faço uma pergunta para você. Qual é o maior? A mensagem das boas novas ou aquele que transmite as boas novas? Nós vimos que a mensagem, que a obra é que vai testificar de mim. Ela vai falar de mim. Dorcas era uma discípula de Jesus.
e perante toda uma comunidade, as obras de Dorcas eram reconhecidas e eram então, testificava de Dorcas, que eram feitas em Deus. Então, as obras, primeiro, levar a boas novas, a mensagem de Deus. Segundo, que nós vimos no Evangelho, depois de amar a Deus sobre todas as coisas. Porque ninguém pode fazer obras se ele não estiver ligado, alinhado com Deus e o Espírito Santo. Cuidar da família. Segundo lugar, cuidar da família. Ensinar aos filhos o caminho que ele deve andar. Porque os filhos é herança. Aqueles que sobreviveu lá no deserto, testificou do maná que caía do céu. E isso trouxe experiência, trouxe verdade. Isso foram obras realizadas por Deus, que edificou aqueles que nasceram no deserto. Então, cuidar dos filhos, que é a herança de Deus. Os filhos, cuidar dos netos. Então vai até a 1000 geração. E o pai funcionando como se fosse uma árvore genealógica produzindo esses frutos. Portanto, a obra testifica de nós. Aí paramos para pensar, quais são as obras que eu tenho produzido? Se eu sou uma árvore frutífera, qual é o fruto que eu tenho produzido? Outros têm alimentado do fruto que eu tenho produzido? Portanto, Abacuque lá no capítulo 3, aqui no capítulo 3 de Abacuque, ele fala o seguinte: aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos, e considaliza ela. O que é avivar? Primeiro, avivar a obra é renunciar a cada dia o nosso eu e produzir esse fruto, para que a mensagem se torne uma realidade na vida das pessoas. Estender a mão ao necessitado. Eu estava enfermo, não fosse me visitar. Eu estava nu, não me vestisse. Eu era estrangeiro, não me fosse hospitaleiro. São obras. São produtos que se tornam realidade, frutos que possam ser alimentados pelos que ouvem. Então a obra de Deus é essa. E aqui, no capítulo de João, capítulo 9, versículo 4, nós devemos fazer essa obra enquanto é dia. Porque a noite vai chegar que não vão poder fazer mais. E ela já está chegando. A perseguição. Em muitos lugares no mundo não se pode realizar o culto ao Senhor. Não há liberdade para pregar o Evangelho. Dia fala de liberdade. Então nós devemos fazer essa obra enquanto é dia. Lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 4. Em diante.
Lembre do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias, da qual eu não tenho nele prazer nem contentamento. Os maus dias, às vezes, vêm com a idade, passar do tempo, um mundo contaminado. Lembre do teu Criador, lembre de praticar essas obras. Lembre que nós somos árvore frutífera e devemos dar frutos segundo a nossa espécie. Então a obra de Deus não é construir templo. A obra de Deus é a mensagem do Evangelho. É produzir fruto, ação social, levar a palavra de vida, de libertação aos cativos. Lucas 4, versículo 18. Olhamos aqui para Talita, ou Dorcas, no livro de Atos 9, versículo 36. Ela era o quê? Uma discípula. Então você vai usar nomenclatura. Cristão. Nós somos cristão. Crente até o diabo é. Crê, estremece, mas não obedece. Nós somos cristão. Em Jesus. Portanto, a obra de Deus, ela testifica de você, e testifica de mim, e testificou de Jesus, a obra em que fizemos. E pelas obras que fazemos em Jesus Cristo, é ajuntar um tesouro lá no céu, valores eternos, que ninguém pode tirar de nós, porque foram produzidas em Jesus. Então ajuntai tesouros no céu, onde a traça, o ferrugem não consome. Não valores materiais. A obra de Deus não consiste em nada material, valores material. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, cuide da sua família. Se nós não cuidarmos da nossa família, não podemos cuidar da obra de Deus. Terceiro, a igreja. A igreja é um corpo coletivo da qual eu faço parte, você faz parte, nós fazemos parte. Esse corpo, ele dá fruto por si só. E individual, cada membro um dos outros produz fruto. Então, o mensageiro não é maior do que a mensagem é maior do que o mensageiro. A mensagem produz fruto, sendo levada com critérios, apoiada no verdadeiro Evangelho. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.